Vivemos na cultura da imagem. No ambiente virtual, é mais importante aparecer do que ser. Acabamos nos tornando reféns de uma vida idealizada e a felicidade passa a ser medida pela quantidade de pessoas que nos seguem e nos admiram. Mas será que, de fato, isso nos traz alegria e realização? É sobre isso que vamos refletir. Felicidade artificial. Deixa eu fazer uma pergunta para a sua reflexão. Você se considera uma pessoa feliz? Se eu, de fato, pensasse nisso, e eu quero fazer com que você também pense, quais são os parâmetros para a nossa felicidade? Interessante isso, porque ao responder essa pergunta, a gente vai olhar para o que é a compreensão da felicidade, especialmente para a cultura em que nós vivemos. Então, quando eu pergunto, você é feliz? Você vai tentar encontrar o que é felicidade, segundo a cultura, e olhar para esses parâmetros e se identificar como uma pessoa feliz. A pergunta que eu quero que você pense a respeito da resposta é se de fato essa felicidade ela é verdadeira, se ela é real, em contraste a essa sociedade e essa cultura da vida artificial. Eu quero ler um texto, e é um dos textos que nós mais pregamos aqui nos últimos anos, e isso pode até ser uma consideração, um texto que Paulo escreve, uma carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. E ele escreve essa carta, e é interessante a gente pensar no contexto que ele escreve. Ele não escreve esse texto sentado numa montanha, olhando para uma paisagem bonita. Ele não está escrevendo esse texto dentro de um quarto de hotel, com uma boa estrutura. Ele não está no local e o lugar ideal, segundo a nossa cultura. Ele está numa prisão domiciliar. E mais, ele está acorrentado a um soldado romano. E é nesse ambiente que, para nós, até parece incompreensível, que ele diz o que nós vamos ler agora nessa carta. No versículo 10, ele começa dizendo assim: Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quando Paulo escreve essa carta, ele cita aqui, e há uma ênfase na expressão contente. Essa expressão contente é a tradução da palavra em grego autarques, que tem muito a ver com autonomia, mas não descrevendo a independência da pessoa em relação a outras pessoas, mas a independência da sua felicidade, da sua condição moral, dos seus sentimentos, das questões externas. Alguns comentaristas vão dizer que ele está sendo um pouco influenciado pelos estoicos. Essa ideia de que a situação que ele está vivendo, a condição que ele está enfrentando, não pode mudar as suas convicções internas. Paulo está dizendo que a união que ele tem com Cristo é o seu estilo de vida, é o seu modo de vida. E o contentamento que ele sente, a satisfação que ele sente, é gerado por aquilo que Deus o proporcionou. E aqui nós temos a primeira consideração do texto.
diante da cultura que nós vivemos, nós podemos afirmar: a felicidade artificial, ela depende das circunstâncias. O contentamento depende do relacionamento com Deus. E aqui há um fundamento, um princípio. Logo no início do versículo 10, Paulo destaca a sua relação com Deus. Ele abre esse recorte do texto, que nós chamamos de perícope, dizendo: na minha vida em união com o Senhor. O seu relacionamento com Cristo é o ponto de partida para que ele possa compreender a vida da maneira que ele compreende. E aí a gente pode olhar para a maneira que nós vivemos nos dias atuais e a gente pode reconhecer aqui um problema. Se Paulo está nos ensinando que o fundamento da vida para a alegria, para o contentamento, para a felicidade é a relação com Deus, nós temos um problema diante disso. Em nossa cultura, nós associamos felicidade à realização dos nossos sonhos. Ser feliz é ter os meus sonhos realizados. Felicidade é a realização dos meus projetos. A gente pode até acrescentar aqui que felicidade, segundo muitas canções, é ter, por exemplo, um amor correspondido. Mas Paulo está dizendo que a base e o fundamento da felicidade, da alegria, do contentamento é a relação com o próprio Cristo, com Deus. Por isso o desejo que ele tem de viver a vontade de Deus e de estar debaixo da direção de Deus. E aqui a gente pode até fazer uma reflexão, porque se a felicidade artificial ela é visual, o contentamento é algo do coração. E quem pode preencher o coração humano? O próprio Deus. E o desafio não é ser feliz porque eu realizo os desejos do meu coração. O desafio é ter um coração segundo o coração de Deus. O C.S. Lewis, num tratado sobre a alegria, ele diz que a nossa felicidade não pode estar em coisas que nós podemos perder, em coisas que se dissipam. E ele afirma, diante desse problema, o seguinte: sem Deus é impossível encontrar a felicidade e a verdadeira paz. Esse é o ponto de partida para as nossas realizações, para as nossas satisfações, para aquilo que nós compreendemos ser a felicidade, a alegria, a paz, diante da afirmação que isso é fruto da nossa relação com Deus. A felicidade não se encontra na nossa própria percepção sobre a vida e na realização daquilo que eu julgo ser melhor para mim. E quantas vezes, na nossa relação com Deus, nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, falta só isso para mim ser feliz. Senhor, eu quero isso, porque se eu tiver isso, eu vou ser realizado. Pai, me dá isso, porque se eu tiver isso, eu vou ter paz. Pai, me dá isso, porque o Senhor realizar aquilo que eu tanto desejo, eu vou ser grato. Paulo está invertendo essa lógica. Feliz não é aquele que realiza os seus próprios desejos, mas é aquele que busca ter um coração segundo um coração de Deus. E aqui nós temos uma segunda consideração e um ensinamento desse texto. A felicidade artificial gera insatisfação e o contentamento gera gratidão. Contentamento gera gratidão. O apóstolo Paulo, ele enfatiza o termo satisfação no versículo 11, quando ele diz: pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Ele diz estar satisfeito com o que tem e da maneira que vive, como se isso fosse um exercício de fé, poder olhar para a vida e se contentar mesmo num cenário de adversidade. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou satisfeito com a minha vida? Porque nessa cultura artificial, a gente é constantemente levado a ser insatisfeito com o corpo, com a condição financeira, com a nossa imagem, com o nosso trabalho, com o nosso casamento, com a nossa família, com os nossos relacionamentos. E Paulo está falando que ele está satisfeito, contente, pleno com aquilo que tem. E aí nós temos também um problema diante dessa compreensão.
A nossa geração é uma geração insatisfeita. Quem tem filhos aqui, especialmente na adolescência, sabe que um dos ensinamentos que nós mais enfatizamos é a gratidão. Eles olharem para aquilo que eles têm e agradecerem. E sempre a medida é o que nós tivemos no passado, não é assim? Quando eles reclamam de alguma coisa, a gente diz assim, mas porque na minha época, a gente não podia reclamar de mistura. Não tinha essa opção. Na minha época, eu não podia abrir a geladeira e dizer o seguinte, nossa, mas só tem isso para comer. Não é assim? A gente estabelece para que eles olhem para aquilo que eles têm hoje, reconheçam e se sintam satisfeitos. Mas hoje a gente tem uma grande contradição. As pessoas são insatisfeitas não porque falta algo a elas são insatisfeitas porque elas têm tudo. A gente é insatisfeito porque é uma distorção daquilo que nós compreendemos ser a felicidade. Nós somos uma geração esquisita, desculpa falar isso, porque eu também estou dentro disso. A gente não se importa em ser feliz de fato. O que importa para nós é que as pessoas achem que somos felizes. Olha que loucura. Não importa se de fato eu sou feliz. O que importa é que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou feliz. E isso causa um descompasso entre a vida real, entre aquilo que realmente vivemos e o que as pessoas veem. E esse descompasso gera em nós insatisfação constante. Na ânsia de parecermos felizes, nos tornamos permanentemente descontentes com aquilo que nós temos, porque a felicidade artificial gera insatisfações constantes. Seja com um simples celular, seja com coisas ligadas à tecnologia, seja com a nossa imagem física, seja com o nosso trabalho, seja com a nossa condição financeira, seja na expectativa de uma viagem, de um projeto pessoal, nós estamos constantemente insatisfeitos nesse descompasso da imagem e da realidade. E aí eu olho para o meu casamento e não me realizo, não me satisfaço. E aí olho para o meu trabalho e não me realizo e não me satisfaço. Eu olho para aquilo que eu tenho e não me satisfaço, porque há uma distância entre a imagem idealizada da vida e a realidade. Por isso que tem muitas pessoas que, quando eu perguntei sobre se elas eram ou não felizes, talvez pensasse assim, não sou feliz, porque não tenho a imagem idealizada da felicidade. E eu quero afirmar algo para você aqui. Às vezes, o que nos falta para sermos felizes é a gratidão e não aquilo que tanto desejamos. Vou repetir, muitas pessoas que estão em casa, que estão aqui, precisam ouvir isso. Às vezes o que nos falta para sermos felizes é a gratidão e não aquilo que tanto desejamos. Insatisfação constante. Distorção é a felicidade artificial. E o que a Bíblia nos apresenta é o contentamento que gera gratidão. Você pode agradecer a Deus por aquilo que você tem hoje? Você pode dizer hoje, eu estou satisfeito? Ainda que a cultura vai dizer, não, você não pode estar satisfeito, porque senão você não avança, você não é produtivo. Não, eu não estou falando sobre carreira, não estou falando sobre essa idealização do sucesso. Eu estou falando em você poder olhar a sua vida e reconhecer a bondade, a graça de Deus e dizer, Senhor, obrigado. Porque é esse sentimento que nos proporciona a felicidade. Há uma última consideração, e aqui eu quero gastar um tempinho diante de uma enfermidade que nós temos da cultura. A felicidade artificial é uma experiência. O contentamento é um aprendizado. No texto que nós lemos, Paulo enfatiza o aprendizado por 2 vezes. Ele repete, eu aprendi, eu aprendi. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Com certeza o que ele aprendeu não foi instantâneo, não foi em segundos. O que ele aprendeu precisou de um longo processo de vida e de maturidade.
Ele, inclusive, não culpa as pessoas por aquela situação. Ele diz, olha, não tem nada a ver com vocês. Ele poderia dizer o seguinte, eu estou aqui, a igreja esqueceu de mim, ninguém me visitou, ninguém se importou, que é muito comum no comportamento humano, culpar os outros pelas nossas infelicidades. Eu sou infeliz por culpa do outro, eu sou infeliz por culpa das pessoas. Paulo não entra nessa cilada, nessa armadilha. Ele vai olhar e vai dizer que aprendeu como um fruto da maturidade que ele adquiriu na vida. Ele aprendeu. E qual que é o problema, então, que é a enfermidade da nossa cultura? É que a nossa cultura, ela associou felicidade ao prazer. Felicidade a um estado de êxtase e bem-estar. Nós somos a geração dopamina, que precisa de ocasiões, eventos, atividades que nos proporcionem felicidades constantemente. Por isso que a gente olha para as redes sociais e vê um excesso de celebrações e comemorações, porque nós viciamos, inclusive as pessoas que estudam comportamento humano falam sobre vício. As pessoas se tornaram viciadas, adictas em experiências que causam e geram prazer. E aí a gente fica viciado em mostrar que somos felizes. A gente fica adicto de estar permanentemente nas redes sociais, construindo narrativas para que as pessoas nos admirem, olhem para nós, nos reconheçam como pessoas realizadas, felizes, e isso nos dá prazer. Isso gera em nós dopamina. Eu quero indicar aqui um livro, Nação Dopamina, da Anne Lambert, que fala dessa cultura que precisa constantemente de atividades, viagens, eventos para ser feliz. Nós somos a geração da trilha sonora, do Reels, do Instagram, que precisa interpretar a vida a partir desses momentos. Só que nós temos um problema. A gente tem uma dificuldade, sabe qual é? É que quando vem o sofrimento, desmorona tudo aquilo que é lifestyle. Tudo aquilo que é artificial desmorona quando a gente abre um diagnóstico, quando a gente enfrenta uma crise no casamento, quando a gente enfrenta uma dificuldade com um filho, quando a gente enfrenta um problema de desemprego, quando a gente enfrenta uma dificuldade no negócio, vai desmoronar, porque não cabe na narrativa atual dificuldade, luta, problema. Por isso que muitas vezes a gente se assusta com algumas mudanças de comportamento das pessoas, até de status de relacionamento, porque as pessoas elas não mostram as suas vulnerabilidades. Nesse mundo estético, nessa cultura visual, ninguém está disposto a mostrar suas fragilidades. A gente precisa controlar a narrativa. E deixa eu dizer algo muito importante para você, que é um aprendizado para a sua vida. Preste bem atenção. Felicidade não é ausência de sofrimento e dificuldades. Se você imagina que a vida é só dopamina, você vai se sentir uma pessoa frustrada, decepcionada, viciada na aprovação dos outros e na distorção da sua imagem. Pelo contrário, o aprendizado do apóstolo Paulo levou ele a fazer uma afirmação de fé diante de tudo o que ele viveu e enfrentou. Ele diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Uma outra tradução, que é mais conhecida, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos textos mais mal compreendidos que nós temos. Esse texto não fala de um espinafre do Popeye, que quando você come, e quem riu aqui revela a idade, que você abre aquela lata e quando você come esse espinafre, te dá superpoderes. Esse texto não fala sobre a sua capacidade, não fala sobre uma força para que você realize sonhos, desejos. Não, não. Esse texto não fala sobre isso. Esse texto fala sobre dificuldade. Paulo diz que ele aprendeu a ter muito e ter pouco. Ele aprendeu a passar por dificuldades e ele afirma, com Cristo, com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. De privação a muita coisa. De dificuldade a alegria. Eu posso enfrentar qualquer circunstância e qualquer situação.
O Rick Warren vai dizer o seguinte: eu encontro alegria todos os dias, não porque a vida é sempre boa, mas porque Deus é. Uma das experiências que eu tive junto com a Aline alguns anos atrás, a gente sempre tem o hábito de tomar um café uma semana para ter um tempo juntos, e a gente estava tomando um café num dos shoppings da cidade e nós estávamos rindo. Geralmente, quando você vê um casal rindo, eles estão rindo sobre os filhos, de alguma experiência dos filhos, engraçada, de alguma situação. E a gente estava rindo, bastante assim, rindo, lembrando de uma gracinha deles e tudo mais. E uma pessoa passou e viu a gente sorrindo, se aproximou e falou, ela estava junto de uma outra pessoa, e disse, olha, esse é o casal que eu falei para você, que tem um vídeo bonito da história dele, da filha dele. Olha, nem parece que eles passam por aquilo que eles passam, eles estão sorrindo. Nem parece que eles lutam e enfrentam esse sofrimento que eles enfrentam. E eu olhei para ali e falei, peraí, mas a gente precisa estar aqui chorando? A gente precisava estar aqui como? A gente não pode se alegrar, a gente não pode rir. Porque na cultura, a gente acha que essas coisas não se conectam. E o que Paulo está nos ensinando, que a alegria, o contentamento, a paz, provém do próprio Deus, de uma perspectiva sobre a vida, de uma experiência de fé. Por isso que a gente é viciado em dopamina, de experiências, porque isso nos desconecta da realidade e é uma fuga da verdadeira vida, porque a vida propõe para nós lutas, dificuldades, porque a vida propõe para nós desafios, e ela não é sempre um momento de êxtase e de prazer. E eu quero terminar essa mensagem com uma história, para mostrar para você que o que a Bíblia nos ensina sobre alegria e contentamento é muito diferente do que a cultura diz para nós sobre felicidade. Essa felicidade que a cultura e a sociedade nos propõem, ela é altamente frustrante, decepcionante. Essa felicidade estética, ela é distorcida e vai gerar em nós insatisfações permanentes, se o nosso coração, a nossa vida, não estiver em paz, plena, com cuidado, com amor, com a bondade e a graça de Deus. Preste bem atenção na história que eu vou te contar. Não é uma história fictícia, é uma história real. Em 1873, Horatio Spafford, eu treinei a pronúncia porque tem alguns amigos aqui que ficam pegando recortes, qualquer vacilinho para pegar. Spafford, Horatio Spafford, ele perdeu suas 4 filhas num trágico naufrágio. Ele já tinha perdido um dos seus filhos alguns anos atrás. Numa viagem, a sua esposa e as suas filhas estavam indo para a Inglaterra. Ele não foi junto, ele teve que ficar por causa de um compromisso. E nessa viagem, ele perdeu suas 4 filhas num trágico naufrágio. Somente 90 pessoas sobreviveram. E entre elas, a sua esposa Anne. Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. E no momento da viagem, Spafford foi avisado que estavam passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente. Ele se sentiu profundamente comovido. Então, vai à direção da sua cabine, começou a chorar e escrever a seguinte canção: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Você é feliz? Seu coração está em paz, satisfeito, pleno com aquilo que você tem? Você pode agradecer.
Você pode reconhecer a presença de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, das mais difíceis, e reconhecer a sua bondade e a sua graça? Esse é o contentamento que a Bíblia nos ensina, que a alegria nos ensina, que gera paz em nosso coração. Senhor, obrigado por essa palavra que vem curar as nossas frustrações, as nossas decepções, que vem curar as nossas insatisfações permanentes, para gerar no nosso coração gratidão. Aqui estão pessoas como eu, que talvez estejam insatisfeitas com o casamento, com a vida financeira, com o trabalho, com o seu próprio corpo, insatisfeitos, ó Deus, com aquilo que têm vivido, que elas tenham paz e contentamento por aquilo que o Senhor tem dado, o teu sustento, o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade. Ó Deus, eu também oro por aqueles que estão viciados, dependentes de uma aprovação e de uma imagem artificial. Que sejam convidados nessa manhã à paz da verdade, a paz e a alegria que é vivermos na verdade que é o Senhor. Sem mentiras, sem filtros, sem distorções. Apenas a paz que é fruto da verdade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar